oi, oi! Começa agora mais um podcast. E sabe com quem que eu tô aqui no Estúdio Inspiração? Com a Elis Regina. Não é a cantora, mas é alguém bem famosa no município dela. É a vereadora mais votada da história da cidade, do município de Beruri. Elis Regina, eu vou começar com uma pergunta aqui que a gente até estava conversando há poucos minutos, né, antes de começar. Elis Regina, por que Elis Regina? Acredito que seja o meu pai, né? Que seja um fã da cantora Elis Regina. Ai, que legal. Olha, o pai, né? Geralmente a gente vê, assim, em homenagens, principalmente para as meninas, as mães que dão, né, o nome de artistas, mas foi o pai que gostava, né, apreciava as músicas da cantora. Elis, seja bem-vinda aqui a mais um podcast. A Elis é nossa nova parceira aqui do Estúdio Inspiração, vai trazer muitas novidades do município de Beruri para vocês. Como eu falei, ela é vereadora, mas ela não é só uma vereadora qualquer. Ela é a vereadora mais votada da história de Beruri. Elis, quem é a Elis Regina de Beruri, a vereadora mais votada daquele município? É uma pessoa muito simples, né? Que tem como objetivo, maior sonho, ver o meu povo bem, né? As famílias bem. E eu sou filha de um agricultor, né? E que tem 84 anos e serve como minha referência, né? Meu conselheiro, meu amigo. A Elis tem uma formação acadêmica, eu sou pedagoga, sou professora de carreira e sou pós-graduada em neuropsicopedagogia e também sou técnica em radiologia médica e sou mãe de 4 filhos, sou casada com o Batista Picanso, o meu grande amor, né? Olha, gente, E declaração. E é uma coisa que eu luto muito pelo equilíbrio familiar, né? Assim como eu lutei pela minha família. E é alguém muito acessível no meu município. É muito fácil de me achar. Como professora, sempre lutei para que meus alunos não evadissem e gostava de procurar saber por que não estava indo para a escola e sempre descobria que era alguma coisa relacionada à vida econômica, à vulnerabilidade social e econômica dele. E eu buscava então tentar resolver. E isso me levou também a participar diretamente da vida social das pessoas em Beruri. E de repente eu posso continuar falando? Sim, E a de gente está aqui para repente te ouvir. eu comecei a buscar os direitos das pessoas, né? Procurar estudar sobre os direitos. E um dos direitos que eu esbarrei, assim, que existia muita dificuldade, era o direito previdenciário, que também não acontecia porque as pessoas não tinham muito acesso à cidadania, aquisição dos seus documentos. E aí eu findei saindo da sala de aula e indo procurar esse meio aí. Aí fui para a Secretaria de Assistência Social e trabalhei no meu município nesse departamento, nesse setor que buscava a garantia dos direitos das pessoas previdenciárias. Isso já tem mais de 26 anos que eu fiz esse trabalho no município e desde lá eu me enganjei na área social. Trabalhei muito na área social e fui pedagoga por conta da questão da minha vida profissional, do concurso, né, que exigia isso. E aí eu não fiz a serviço social, fiz pedagogia. E eu sempre costumo dizer que um pedagogo ele pode fazer o serviço social, entendeu? Porque uma coisa está atrelada à outra e a gente busca o bem-estar do aluno e o bem-estar do aluno é o bem-estar da família. Então eu findei indo para esse universo aí e lá eu descobri também que essa necessidade, essa busca que era muito dificultosa devido eu ser uma professora, podia contribuir mais se eu fosse para a vida pública, né? Aí foi quando eu fui levada e muitas pessoas pediam de mim, né? As próprias pessoas que estavam ali no meu universo diziam: por que tu não vai para a política?
Por que tu não entra na política? Poxa, tu luta tanto pelas pessoas, por que tu não vai lá? Aí eu dizia, mas como que eu não tenho dinheiro, não tenho condição financeira? Então, eu esbarrava muito na questão financeira e eu não tinha a coragem de realmente ir para esse universo político partidário. Eu fazia aquela política mais ali cuidando das pessoas mesmo, é uma coisa muito do meu coração. Aquela política comunitária, né? Que a gente Exato. começa assim, vai pegando gosto. Elis, gente, eu tô ouvindo ela aqui, eu já assim, meu Deus. Porque assim, a gente vê do jeito que você fala, né? Tu poderia dizer que o teu propósito de vida é cuidar das pessoas, porque você falou do direito previdenciário lá das pessoas. Você, através do seu trabalho, você conseguiu identificar nessa falha, né? Principalmente para as pessoas que afetava, né, as pessoas mais vulneráveis, né? E tentou resolver e foi galgando a sua vida profissional em cima disso também, né? Sim. É, a coisa que os meus chefes na época, né, que eram os meus secretários, meu prefeito, na época que eles me deram essa oportunidade, e a coisa que mais me emocionava era quando eu via um deficiente, né, que ele tinha dificuldade de conseguir o seu benefício, e quando ele conseguia, para mim era uma grande vitória, né? E a outra era quando o idoso, né? O idoso já tinha trabalhado tanto, ele não tinha guardado documento suficiente que a legislação pedia. Então, aí veio o BPC, que amparava esse idoso também. E aí, quando eu vi esse idoso com aquela cartinha na mão, protocolo de concessão, e eu tinha ali ajudado a tirar uma xerox, orientado, e aquilo era emocionante. Então, para mim, assim, era uma coisa que era cativante, era viciante eu estar ali, porque quanto mais difícil, para mim era mais desafiador. Então, é, eu gostava de orientar muito, não existia o horário, o local, eles poderiam me achar na rua, Elis e tal, como é que faz para me conseguir isso aqui? Eu paro. Hoje eu paro a moto e oriento essas pessoas. Então, a vida política partidária ela não me afastou desse meu objetivo de cuidar, né, de ter esse amor, porque eu sei o quanto é difícil as pessoas que estão distante do seu direito, é um direito deles, é um direito. Só que existe um mar que os separa do seu direito. E é exatamente isso que a gente consegue fazer, viabilizar a garantia do direito até chegar ao cidadão de Beruri, que precisa tanto dos seus direitos. E muitas vezes eles nem sabem, né, que tem esse direito, porque as pessoas, elas estão, principalmente do interior, é uma realidade, a gente não pode fugir. Elas estão tão condicionadas à miséria, ao pouco, a achar que não merecem, né? Então, pessoas assim que vai, não, você tem direito a isso aqui é o seu direito como cidadão, como pessoa e como ser humano. Então, já deu para perceber que você gosta de cuidar das pessoas, mas de onde vem isso? Da sua família, quando você era pequena? Assim, você consegue me dizer assim um momento, não, eu percebi tal momento que eu gosto de cuidar e de ajudar as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, as deficientes. Existe esse momento, esse marco assim? Ou não? É construção mesmo de família? Seu pai, sua mãe passou para você? Uma construção de família. Meu pai tem 84 anos e quem conhece a minha vida sabe que meu pai tem uma casa de farinha no quintal dele, só mesmo para ajudar as pessoas. Ele sempre é muito acolhedor, nunca a casa dele está vazia de gente, sempre tem uma comida na mesa para oferecer. Então, eu fui educada desse modelo. Meus irmãos, né? Minhas irmãs, nós somos desse perfil mesmo, né? E isso findou me levando para a vida pública, porque eu tive a oportunidade de cuidar e quando se tem a oportunidade eu não ia perder de cuidar mais, né? E eu digo para você, eu confesso que toda vez que eu cuido de alguém, que eu vejo um resultado positivo, que eu eu fico imaginando e agradecendo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de cuidar mais das pessoas. A Elise é uma mulher de fé? De muita fé. De muita fé, Elis. E isso faz uma diferença muito grande, não faz? Muito porque, mesmo que eu veja as coisas no meu trabalho impossível de acontecer,
Aí, de repente eu dobro meu joelho e ele faz o possível, o impossível ser possível. Então, eu não tenho como descrever a fé que eu tenho nesse meu Deus. Não tenho. E é uma maneira de retribuir, né? Ah, gente, eu sou cristã também. E, e às vezes, nas pessoas, esse sentimento que a ele já tem desde criança não é desenvolvido, mas quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente não. A gente tem que devolver tudo que ele fez pela gente, né? Tudo que ele assim, fez pela nossa vida, tudo que é gratidão. É gratidão. E qual a melhor maneira de ajudar a Deus cumprir o propósito dele, a não ser ajudar suas ovelhas, ajudar os nossos irmãos, como a gente chama, né? O nosso próximo. Então, dá para perceber, né? Só nesse. Eu acho que não tem nem 10 minutos de conversa, a gente já está numa profundidade aqui de um papo muito, muito. Não vou ser redundante, muito profundo, vamos dizer assim. Porque é isso. E a gente precisa de políticos assim. Então, quando a gente identifica, pelo menos assim, quando o eleitor, quando o povo de Beruri, como o povo de Manaus, enfim, porque a gente não sabe quais são os planos, seus planos e os planos de Deus para você na carreira política. Hoje você é vereadora, amanhã você pode ser prefeita da sua cidade, pode ser deputada estadual, deputada federal, enfim, e fazer muito por gente não só do município de Beruri, mas do estado, do Brasil. Então, eu acho assim, hoje em dia a gente fala muito de políticos, e principalmente mal. E a gente, de certa forma, tem razão, né? Com tudo que acontece. Uhum. Mas existem sim pessoas, políticos bons, que têm bons sentimentos, que querem ajudar o povo de uma maneira assim, efetiva. E vale a pena a gente acreditar. E você nasceu em Beruri? Como é que é? Me conta aí. Eu só fiz nascer em Manaus, né? E fui levada ainda bebê. Nasci aqui em Manaus, no Ananeri, e fui levada. Minha mãe, meus pais são ali da região do São Tomé e Beruri, né? Todo o tempo estava ali ligada. E aí eu posso dizer que sou de Beruri, né? Filha de Beruri. A maioria das pessoas que meu pai diz as tronqueiras velhas de Beruri, né? Os antigos conhecem muito bem a história da minha família, né? É sempre uma história de pessoas simples, mas muito honestas e lutadoras, trabalhadoras. É, e, assim, levando para esse campo público, né? Como mulher, né? Que eu sou, eu vejo ainda muitas dificuldades, né? Que a gente enfrenta devido ser mulher, né? E eu amo minha cidade. Tenho olho para Beruri e não consigo me ver separada de Beruri, né? Mesmo quando eu saí de lá para vir estudar Manaus, em Manacapuru, e eu retornei há 26 anos atrás para Beruri, eu encontrei ainda uma cidade em desenvolvimento, mas já caminhava com os sonhos de se ela se desenvolver mais, né? E apesar das dificuldades e limitações de todos os gestores que tiveram, eu podia acompanhar algumas administrações, fazendo parte diretamente, né? Às vezes estava como professora, às vezes estava com outro cargo. É, sempre ocupei algum cargo de chefe de setor, alguma coisa para nessa área social. Entendi. E como é que as pessoas te conhecem lá? A gente estava conversando, tu deu. Ai, as pessoas me conhecem por X nome. Como é que é esse. Como minha convivência ela foi muito com idoso, né, com o deficiente, as pessoas idosas elas têm muito, ela tem um jeito de tratar, um tratamento muito diferenciado, né? Então mesmo os idosos eles começaram a me chamar de Dona Elis, né? Você vai ver muito difícil alguém me chamar a Elis, Elis Regina, né? Meu nome é Elis Regina, né? Mas as pessoas me chamam muito de Dona Elis. E quando eu estava vendo eu fico olhando, às vezes, a pessoa tão idosa. Ei, Dona Elis. Não, a Dona Elis. Então, é Dona Elis.